Oi, pessoal. Nesse vídeo da disciplina de modelagem sísmica de propriedades de rochas, vamos falar sobre limites. Limites? Limites do cálculo 1? Não. Vamos falar sobre limites de física de rochas. Ah, que bom. Vamos falar, então, sobre os limites de física de rochas, limite de Hills-Voigt e o limite Racine-Stricklin, né, como é a modelagem, né, qual é a equação utilizada para obter esses limites e também ver as aplicações na utilização desses limites, né? São limites simples, né, que foram os primeiros a serem desenvolvidos, mas até hoje existe aplicações desses limites. Então, os modelos de física de rocha, né, para construir esses modelos, são necessárias três informações, né? As frações de volume dos diversos constituintes, né, qual é a fração do volume sólido, qual é a fração do volume do fluido, se a gente tem uma mistura de calcita, dolomita, quartzo, se o fluido é um fluido único, ou se é uma mistura de óleo, gás e água. Então, a gente precisa da fração de cada constituinte da rocha. Além disso, a gente precisa dos modos elásticos dos constituintes da rocha. Então, qual é o valor do K, da água, dos minerais que constituem a rocha. E, além disso, a gente também precisa dos detalhes geométricos da rocha, né? Como é o arcabouço dessa rocha, como é que é a estrutura porosa da rocha. Na prática, a gente nunca consegue, de forma adequada, incorporar ao modelo teórico essa geometria da rocha, né? Então, a gente sempre acaba realizando simplificações e aproximações do modelo, né? Do modelo real da rocha, de uma rocha real. Então, já que se a gente não especificar nada sobre os detalhes geométricos, o que nós conseguimos são os limites, limite inferior e superior dos parâmetros elásticos, relacionando esses parâmetros elásticos com esses constituintes, com os constituintes da rocha. Então, entre esses limites, né, o primeiro limite é o limite de Voigt, que é o limite superior, né, a fronteira superior, que acima desse limite não seria possível obter valores de parâmetro elástico que combinem dois ou mais constituintes. Esse limite também é chamado de isodeformação. E como que é calculado esse limite superior de Voigt, né? Nada mais é do que dado por essa equação, é um somatório da fração de cada constituinte vezes o módulo elástico dos constituintes. Então, aqui no caso, a gente tem o módulo de Boole e o módulo cisalhante. Então, para calcular esse módulo, basta nós termos essa informação dos valores de K e a fração de cada constituinte. Nesse gráfico aqui, representando o volume, o módulo de Boole. Então, aqui a gente tem o K1, que seria, nesse ponto, estaria formando somente pelo constituinte K1. Já esse ponto, onde a fração do segundo material é igual a 1, nós temos o K2. Né? E para determinar em qual ponto estamos dessa reta, nós temos que ter o conhecimento desses valores de K1 e K2 e a fração de cada um desses constituintes que está compondo a rocha. Então, para o primeiro caso, eu trouxe um areneto limpo, com saturação igual a 20, com porosidade igual a 20%, e saturado com água. Então, como que ficaria o módulo de Boole e o módulo cisalhante dessa mistura de quartzo, né, de 80% de quartzo com 20% de água? Então, substituindo os valores
do módulo de Book, por quartos e do módulo de Book para água, nós chegamos aqui nesse valor de 29,82 gigapascal para o módulo de Book, utilizando a equação de Voigt. Já o módulo cisalhante, para determinar ele, usando a mesma equação, só que agora o módulo cisalhante de um fluido newtoniano, ele é igual a zero. Então, para calcular esse valor do módulo cisalhante, basta apenas multiplicar a fração do constituinte sólido pelo valor do seu módulo cisalhante. Né? Então, aqui tem a tabela com alguns valores do módulo de Book, módulo cisalhante, alguns minerais, quartzo, argila, feldspato, calcita e dolomita. E aqui do fluido, água, óleo e gás. A gente vai ver que esses módulos aqui do fluido, eles variam de acordo com as suas propriedades, de acordo com, no caso da água, o valor da salinidade, no caso do óleo e do gás, o grau API. Então, existe uma série de equações, que são as equações de Beck e Wang, no qual é possível a gente estimar esse módulo de Book tendo conhecimento de algumas propriedades, né? Além das que eu falei, também a temperatura, a pressão, pressão efetiva. A gente vai ver daqui alguns slides. Já o segundo caso é uma mistura de dois sólidos. Então, aqui a gente tem 70% de calcita e 30% de dolomita. Substituindo os valores de K e Mi para esse segundo caso, nós chegamos nesses dois valores de 82,23 gigapascal para o módulo de Book e 35,9 gigapascal para o módulo cisalhante. Então, já o próximo limite é o limite de Rios, que é o limite inferior, às vezes chamado de isotensão, e ele é uma média harmônica dos constituintes da rocha. Então, aqui está o cálculo do módulo de Book e aqui o módulo cisalhante. Então, para aquele primeiro caso, que nós temos arenito com porosidade de 20 e saturado com água, quais os valores de K e Mi que nós chegamos, né? O K e o G. Então, substituindo aqui um sobre o K de Rios, substituindo os valores das frações dos constituintes e o valor de K e Mi, nós chegamos para o K de Rios igual a 10,8 gigapascal. Né? Aqui estão os valores para o quartzo, do K e do Mi. O da água foi mostrado no exemplo anterior. E quando nós calculamos o módulo cisalhante de Rios para essa mistura, onde um dos constituintes é a água, né, qual é o valor que a gente chega? A gente chega aqui que o módulo cisalhante, utilizando esse limite, essa média de Rios, ele vai ser sempre zero, quando a gente tiver um fluido entre os constituintes da rocha. Então, se a gente analisar aqui, mostrando já o gráfico do módulo cisalhante, dessa mistura de sólido com um fluido, ele é dado aqui pelo esse limite inferior, onde ele sempre vai ser zero. E agora, quando a gente compara, né, os valores do limite de Voigt e do limite de Rios para esse primeiro caso, a gente vê a grande diferença que tem. Né? Enquanto o K do Voigt foi próximo de 30 gigapascal, o K do Rios foi 10,8. Então, é quase 3 vezes maior o K do Voigt com relação ao K de Rios. E o G, o módulo cisalhante, a gente que viu que o do Rios é igual a zero, e o de Voigt é 36 gigapascal. Então, a gente nota aqui, né, a grande diferença existente entre esses dois valores, né, entre esses valores.
Então, quando a gente olha, né, no gráfico, a gente realmente vê que existe uma grande separação entre esses dois limites, o limite superior e o limite inferior. E aí o que pressupõe? Pressupõe que qualquer mistura que seja feita na natureza vai ficar sempre entre esses dois limites. Então, esses limites nos auxiliam para colocar, digamos, né, como o próprio nome diz, para colocar limites nos valores, os valores máximos e mínimos que podemos ter dos módulos de book, desculpa, dos módulos elásticos, seja ele modo de book, modo cisalhante, VP, VS, o modo de compressibilidade. Então, a partir disso, nós conseguimos determinar o intervalo de valores possíveis para essas misturas. Seja ela uma mistura de um sólido com fluido, ou uma mistura de dois sólidos mais dois fluidos, ou a mistura de fluidos. Então, com isso, a gente limita esses valores. Já no segundo caso, que a gente tem, o segundo exemplo, que é a mistura de dois sólidos, então a gente chega nesses valores do K de Rios e do G de Rios, né, o modo de Book e o modo cisalhante. E quando a gente compara para esse segundo caso, o calculado pelo Void e calculado pelo Rios, os valores são muito próximos. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que quando a gente tem uma mistura de sólidos, os valores, quando os valores de K e Mi não variarem muito desses minerais que constituem a rocha, eles vão ser muito próximos, né? Podendo usar qualquer um deles ou usar a média desses dois valores obtidos. Então, aqui é mostrado como que fica esses limites para os modos book e o modo cisalhante. A gente tem no primeiro, né, mostrando, no caso aqui, para uma mistura de sólido e o outro componente sendo um líquido ou um gás. Então, aqui está o limite superior de Void, o limite inferior de Rios. E aqui nós temos o modo cisalhante, que no caso do limite de Rios, ele vai ser sempre zero. É como se a gente tivesse esse mineral, né, esses grãos formados pelos minerais, eles sempre em suspensão com relação ao fluido. Eles sempre em suspensão com relação ao fluido. E aqui o limite superior, que é o limite de Void. Então, a média de Rios, ela vai descrever exatamente os efeitos de uma suspensão de grãos sólidos em um líquido. Então, como é mostrado aqui nesse gráfico, que relaciona VP pela porosidade, né, os arenitos não consolidados ou os grãos ainda em suspensão, que ainda não se tornaram uma rocha, eles vão estar sempre bem próximos do limite inferior. E à medida que os processos genéticos forem atuando nessa rocha, à medida que for acontecendo compactação, cimentação, vai se aproximando cada vez mais ao limite superior de Void. Né? Os valores dos módulos elásticos, eles vão tentar se aproximar mais do limite de Void. Então, esses limites de Void e Rios, então, antes da deposição, né, quando os sedimentos eles ainda são partículas em suspensão na água, né, ou no ar, esses valores, essas propriedades elásticas, elas vão cair sempre na média de Rios do mineral. Para baixas profundidades, aonde a gente ainda tem uma compactação baixa, ainda não nós temos ali os arenitos friáveis ou os folheiros em formação, a gente espera que esses
esses valores, esses parâmetros elásticos para esse tipo de rocha, eles caiam no limite inferior, na média de rios, né? À medida que um outro termo que a gente vai estar sempre usando, né, sempre falando quando na modelagem dos modelos, utilizando os modelos de física de rocha, é a porosidade crítica, que para a arenito, a porosidade crítica significa quando deixa de ser sedimentos em suspensão e passa a ser rocha. Para os adenitos bem selecionados, essa porosidade é em torno de 40%. Já nos folheiros e nos carbonatos, elas podem chegar até 65%, 70%. E após o soterramento, tensão efetiva, compactação, cimentação, ou seja, com o aumento da diagênese, a gente espera que esses valores, essas propriedades elásticas se aproximem mais ao limite de Voigt e saiam, né, do limite de Hills, se distanciem do limite de Hills. Então, para a fase sólida, o que normalmente a gente usa, né, para determinar qual é o módulo, né, os módulos elásticos efetivos da parte sólida constituinte da rocha, a gente ou utiliza o Hills ou o Voigt, ou simplesmente a média dos dois, que é chamado de média de Hill. Em alguns livros vai achar Hills, Voigt, Hill, né, RGH, tá? Que nada mais é que a média dos dois limites. O limite de Voigt e Hills, a soma dos dois dividido por 2. Então, nos exemplos que eu vou estar passando para vocês, né, nos scripts e nas figuras que vocês vão ver, que foram construídas usando Python, os valores que eu utilizei são os valores para K e Mi e da densidade, que está mostrado aqui nesse slide, foi tirado do livro de Dvorak et al. Então, para os minerais, estou utilizando esses valores. No livro do Quantitative Size Interpretation, né, do AV7, et al. 2005, tem aqui também uma tabela com os valores de K e Mi para diferentes minerais de argila. Aqui tem os autores, onde foi estimado esses valores a partir de dados de laboratório. Já para o valor de K e da densidade do fluido, existe o trabalho de Betts e Wang, de 1992, onde, a partir de uma série de ensaios de medições de laboratório, eles criaram relações, criaram equações que, a partir da salinidade, do grau API, né, do GOR, da gravidade do gás, da pressão efetiva e da temperatura, é possível estimar o K e a densidade desses fluidos. Então, essas equações são bastante utilizadas. Então, a gente, a partir de tendo em mãos essas informações, a gente vai estimar esses valores para o reservatório que a gente estiver caracterizando. Aqui eu coloquei dois links do site do CRIOS, onde, a partir dessas informações, entrando com essas variáveis, ele retorna para a gente o valor do K e a densidade desses fluidos. Já a densidade, né, da rocha, como que a gente calcula, né? A densidade a gente calcula utilizando a média aritmética ponderada pelos volumes dos constituintes. Então, nada mais é do que um somatório da fração de cada constituinte vezes a densidade. Então, tendo em mãos os parâmetros elásticos e a densidade, nós estimamos VP, VS, e aqui eu coloquei só para relembrar o modo de compressibilidade, como que é calculado a partir do K e do G, do K e do Mi. Tá? Constantemente
Tem hora que eu falo Mi, hora que eu falo G, mas é a mesma grandeza física, é o modo cisalhante. Então, agora mostrando, né, como que fica esses limites para diferentes constituintes, combinando dois constituintes da rocha. Então, nesse primeiro, mostrando o modo de Boole, o modo cisalhante, a velocidade compressional e a velocidade cisalhante. E aqui a gente tem uma mistura de quartzo e argila, utilizando os valores desses minerais do livro do Dvork et al. Então, a gente vê o limite de rios, representado aqui pela curva verde, né, o limite inferior, o limite superior de void azul e a vermelha, o limite de rio. E aqui variando de 0 a 1 o conteúdo de argila. De 0 a 1, onde 1 representa 100%. A gente nota que quando a diferença entre os parâmetros elásticos ela é baixa, essa diferença entre os limites ela é pequena. Por outro lado, quando a gente tem uma grande diferença do valor do módulo elástico, como é o caso aqui do módulo cisalhante, do quartzo e da argila, de 45 para 7, aí a gente já tem uma maior diferenciação entre esses limites. E aí, a partir desses valores de K, Mi e os valores de densidade, estimou-se as velocidades VP e VS. No segundo exemplo, a gente tem a mistura aqui de quartzo e feldspato. Então, isso aqui chama a atenção que, do quartzo para o feldspato, o módulo de Boole ele aumenta e o módulo cisalhante diminui. Então, acontece o que a gente está vendo aqui no gráfico do módulo de Boole no módulo cisalhante. Então, à medida que o feldspato aumenta, o módulo de Boole ele aumenta, à medida que a concentração de feldspato aumenta, o módulo de Boole dessa mistura feldspato-quartzo aumenta. Já com o módulo cisalhante ocorre ao contrário. À medida que a quantidade de feldspato aumenta, o módulo cisalhante diminui. Como a velocidade cisalhante ela só depende do módulo cisalhante e da densidade, então ela acontece a mesma coisa que a gente vê aqui no módulo cisalhante. À medida que o feldspato aumenta, a velocidade cisalhante diminui. Já no caso da velocidade VP, o que acontece? À medida que o feldspato ele vai aumentando, dependendo do limite que a gente utiliza, se a gente utilizar o limite de rios, o que acontece? Esses valores começam a diminuir e só após uma certa fração de feldspato é que ele começa a subir, que ele começa a aumentar. Então, se a gente usar, por exemplo, esse limite, o limite de rios para determinar, no caso aqui, o quartzo e o feldspato, aqui a gente tem, por exemplo, próximo de 0, vai ter o mesmo valor do módulo da velocidade compressional para uma porosidade próximo aqui de 0,5, um pouquinho maior que 0,5, mostrando aqui dois valores iguais da velocidade computacional para diferentes valores das frações desses constituintes. O próximo exemplo é uma mistura de calcita e dolomita. Então, o que está variando agora é a fração de dolomita, que sai de 0 e chega até 1, chega até 100%. E como os valores dos módulos de Boole, módulo cisalhante, da calcita e da dolomita, eles são valores altos e próximos um do outro, olha como que essas curvas, como que esses limites ficam muito próximos.
tanto aqui para as velocidades aqui embaixo, quanto para o módulo multimódulo cisalhante em cima. Então, a gente poderia usar qualquer um desses limites. Na prática, a gente acaba utilizando a média, né? O limite de Hill. O próximo exemplo já é uma mistura de quartz e água. Então, aqui a gente tem uma saturação de água zero e aqui ela chega em 100%, saturação igual a 1. Então, a gente vê aqui os limites, né? Novamente, rios, void, rio. O que acontece no modo cisalhante? A gente tem aqui o limite de rios igual a zero, a velocidade cisalhante é a mesma coisa, o limite de rios é igual a zero. Já na VP, não. Na VP a gente tem aqui esse limite de rios é diferente de zero, né? Porque ele depende do K e do Mi. E nesse caso aqui só o Mi, só o G, que é zero. Então, quando a gente mistura, né, um mineral mais soft com um mineral mais stiff, o que acontece? A separação costuma ser alta, né? Quanto maior for essa diferenciação entre os módulos elásticos, maior vai ser esse intervalo entre esses limites. Mais distante eles vão estar. Aqui está representando o limite de void, o limite de rios, o limite de rio, e aqui tem 3 curvas tracejadas, que são os limites Racine-Strickland, que é o que a gente vai ver agora nesse slide. Então, tentando diminuir esses limites superior e inferior, restringir ainda mais os nossos a variação, aonde os dados podem estar concentrados, surgiu em 1963, no paper do Racine-Strickland, essa forma de modelar a rocha. Ela é formada por esferas e cascas esféricas, né? Então, ora, a esfera é o constituinte sólido e a casca o poro, o fluido no poro. Ora, isso inverte. Ora, a gente tem a casca como sendo sólido e a esfera sendo a porosidade com fluido no poro. Quando a gente tem a casca esférica com o material mais rígido, como sólido, a gente tem um limite superior. E quando a gente tem a casca esfera sendo o material menos rígido, sendo fluido, nós temos o limite inferior. E para modelar essa rocha, né, a partir desse modelo, essas são as equações. No caso aqui é a equação para 2 constituintes. Então aqui temos o K e o Mi, né, o Mi e o G. O módulo de Book, quando o K1 ele for do material mais rígido, ele for sólido, a gente tem o limite superior. E o K2 aqui, nesse caso, vai ser o do fluido. Quando o K1 ele for o fluido e o K2 for o mineral, nós vamos ter o limite inferior. E é a mesma coisa aqui para o módulo cisalhante. Já para mais do que 2 constituintes, para N constituintes, as equações para o K superior é essa, o K inferior é essa daqui, e aqui nós temos o G, o módulo, as formas para o módulo cisalhante. Então, aqui repetindo aquela figura que já tinha mostrado anteriormente, como que ficam todos esses limites. A gente repara, né, nesse último gráfico do módulo compressional, do M, que os limites de Racine-Strickland eles ficam muito próximos com a média de Hill. A gente vai ver nos próximos exemplos como que isso fica para os
os constituintes que eu já tinha mostrado, somente com os limites de Hills, Void e Hill. Então, os limites aqui de Racine-Strickman são todos representados pela linha preta tracejada, né, o superior, o inferior e a média dos dois. Então, para o caso de quartzo e argila, a gente repara que o módulo de Book de Hill e a média de Racine-Strickman elas são iguais, e já para os outros elas se diferenciam. O que chama atenção é que quando a gente compara o limite inferior com o limite superior o de Hills e Void com relação de Racine-Strickman, como que diminui essa faixa de valores possíveis para essa mistura, restringindo assim as possibilidades de valores de dos módulos elásticos para os constituintes da rocha. Esse daqui é o quartzo com a água. Então, a gente vê que o limite inferior de Racine-Strickman, para esse caso, é igual ao limite de Hills. Então, para os módulos de Book, o módulo cisalhante, VP e VS, o limite inferior de Racine-Strickman é igual ao limite de Hills. Aqui já o limite superior de Racine-Strickman, ele se diferencia do Void, né, dando valores menores. Então, para a fase sólida, o que nós utilizamos nas nossas modelagens? A gente ou utiliza a média de Hill ou utiliza a média do Racine-Strickman. Então, quando a gente vai fazer essa modelagem da parte sólida, o que a gente vai estar utilizando é ou o limite de Hill ou o limite médio de Racine-Strickman. E aqui é mostrando como esses dois limites ficam muito próximos para essa mistura de calcita e argila. E já para a fase do fluido, né, quando os constituintes são fluidos, qual o limite que a gente vai estar utilizando? Né? Então, se todas as fases individuais do fluido permanecerem em perfeita comunicação hidráulica, ou seja, a pressão no gás é a mesma que no óleo e na água, o modbook efetivo de um sistema imersível, o K do fluido, é a média harmônica. É nada mais do que o limite de Hills. Então, dado aqui por essa forma. Então, na prática, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar utilizando a média de Hill ou a média de Racine-Strickman para determinar o valor do K efetivo do sólido. Então, conhecendo quais são os constituintes do sólido da rocha, a gente utiliza essa média para calcular esse valor dos parâmetros elásticos. E já no caso do fluido, para calcular o K, o módulo de Book efetivo dessa mistura do fluido, a gente utiliza o limite de Hills, uma média harmônica. E para calcular a densidade, a gente utiliza a média simples, né? Aquele somatório da fração de cada constituinte vezes a densidade. Então, nesse gráfico mostra a variação da saturação com relação ao óleo e gás. Então, aqui a gente tem a mistura de dois fluidos, a curva verde é a mistura de água e gás, a vermelha água com óleo. Nesse ponto aqui a gente tem 100% saturado com água, nesse ponto aqui a gente tem 100% de óleo e nesse outro ponto 100% de gás. Aqui é mostrado o módulo de Book e aqui a velocidade compressional. E aí o que acontece com o módulo de Book? Principalmente quando a mistura é água e gás. Com um pequeno valor de aumento
de saturação de gás, ou seja, um pequeno valor de diminuição de saturação de água, ocorre uma queda brusca do módulo de Book. Então, ele sai aqui de valores, do valor de 2,68 para o valor menor do que 0,5 para apenas 10% de saturação de gás, aproximadamente 10% da saturação de gás. E aí, o que isso impacta na velocidade de VP? Então, quando a gente olha a velocidade VP, principalmente nessa mistura de água e gás, acontece essa queda brusca, vai diminuindo, porque lembrando que para cálculo da velocidade, a gente utiliza o K e o μ dividido pela densidade, raiz quadrada disso. Só que para essa mistura de fluido, o μ é zero. Então, a gente tem raiz quadrada de K dividido pela densidade. Qual o K? O K, a fração de cada, quer dizer, o K calculado através da média harmônica apresentada nesse exemplo, apresentada nessa equação. Então, nesse início, as duas coisas estão diminuindo. O K está diminuindo e a densidade está diminuindo nessa mistura, nessa diminuição de água e aumento de gás. Só que nesse primeiro momento, o K ele tem um peso maior, essa mudança do K tem um peso maior do que a mudança de densidade. Então, a gente tem essa queda brusca e quando chega em 20% de água, ou seja, acima de 80% de gás, começa-se a aumentar a velocidade compressional, porque agora a densidade ela passa a atuar mais forte do que o K. Não em 20%, até menos, até próximo aqui de 0,4. Então, abaixo de 0,4, a gente tem aqui uma inversão e a velocidade compressional passa a aumentar com a substituição de água por gás. Então, repetindo, até 40% de água, de 100% a 40% de água, ocorre diminuição de VP. E, a partir disso, aumento de VP. Então, isso complica bastante para a gente. Isso gera uma certa ambiguidade. A gente, tudo bem, tem essa queda brusca para um pequeno valor de saturação de gás, para um pequeno aumento da saturação de gás, e depois passa-se a aumentar o valor da velocidade compressional. Então, se a gente analisar esse valor de velocidade compressional, tem, por exemplo, se a gente pegar nesse ponto aqui de valor de velocidade, a gente tem o mesmo valor para uma porosidade de saturação próxima, uma saturação de gás próxima de 100%, do que de 30%, ou no caso aqui 70% de água menos 30% de gás. Então, a gente vê aí essa dificuldade que vai nos causar na caracterização do reservatório, determinar se a partir do valor de velocidade a gente tem uma alta ou baixa concentração de gás. Então, a fase do fluido, a densidade efetiva é calculada pela média aritmética, ponderada pelos valores da fração de cada constituinte do fluido. Como a maioria dos fluidos não resiste à deformação e cisalhamento, o modo cisalhante dessa mistura do fluido é zero. E as propriedades dos fluidos porosos dependem fortemente da salinidade da água, do grau API, do óleo, o conteúdo de gás no óleo, a gravidade do gás, a pressão efetiva e temperatura. E essas propriedades podem ser calculadas a partir da equação de Bethe-Young. As atividades dessa semana, eu vou pedir para vocês fazerem uma resenha dos dois itens.
O item 1 é do livro do Dvorak, Gutierrez e Guiana. Então, eu quero que vocês leiam o capítulo 1 e o capítulo 2, do item 2.1 até o item 2.4. E já do livro Quantitative Size Interpretation, do AV7 et al., vocês vão ler o capítulo 1, os itens 1.1 e 1.2. Então, a partir desses dois livros, desses capítulos, desses itens, passando para vocês, eu quero que vocês façam uma resenha sobre esses itens desses capítulos. Como leitura complementar, estou sugerindo aqui o do livro do Handbook, no capítulo 4, lê o item 4.1 até o 4.4. As referências dessa aula, né, dos slides, estão todas aqui. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai ver a substituição de fluido. Vamos começar pela equação de Gassmann e depois vamos ver a equação de PET irredutível. Até lá.